só queria costurar um pouquinho todas essas falas, emendando um pouco sobre o que eu falei agora em relação à fala do Edson, né? Eu acho muito importante a gente separar um pouco essas experiências, né? A gente citou alguns nomes aqui de algumas pessoas que passaram pelo confinamento no manicômio e que, de alguma forma, foram reconhecidas no campo artístico, mas eu acho que a gente precisa, para pensar a arte enquanto produção de vida, a gente precisa pensar dos limites da arte também. Eu acho que a fala do Edson fala muito sobre isso, traz muito isso, né? Porque a arte foi importante para ele, mas toda essa experiência de convivência que a arte proporcionou também foi fundamental, né? Para o Edson criar essa família, constituir essa família que ele mencionou, né? A gente fala desses artistas que passaram pelo manicômio, que são reconhecidos, né? Como Estela do Patrocínio. A gente não pode esquecer que Estela do Patrocínio viveu cerca de 30 anos dentro do manicômio, né? E morreu lá, né? Repetindo aqui um pouco uma fala que eu fiz em um outro seminário, eu estava falando especificamente sobre a questão da arte e do isolamento, né? E lá naquele seminário eu lembrei também outros artistas, né? Lá na Colônia, lá no Museu Bispo do Rosário, a gente tem o Bragança, né? Que é um grande artista, assim, que ainda é pouco conhecido. O material dele faz parte do nosso acervo, mas eu acho que a gente precisa separar um pouco, assim, né? Eu costumo dizer que essas pessoas sobreviveram, né? Quando a gente está falando desse tema, acho que a gente precisa separar, dar nome, assim, às coisas, né? Eu acho que a experiência de Bispo e de Bragança, Bragança viveu também cerca de 18 anos internado e morreu no manicômio. O Bispo morreu cerca de 50 anos, não consecutivos, mas ele morreu lá, no manicômio. Né? Agora eu não me lembro agora quem foi que falou sobre... eu acho que foi a Dani ou a Tânia que em algum momento mencionou sobre ultrapassar os muros. Eu acho que foram até as duas que comentaram sobre isso, né? Mas quando a gente fala desses artistas e não do Edson, né, a gente precisa lembrar que o que ultrapassou os muros foi só essa produção. Eles nunca saíram de lá, né? E reforço aqui a importância da arte. Eu achei que foi fundamental a fala do Edson vir no final, né, pensando em tudo que foi falado pelos participantes da mesa, para a gente continuar acreditando, né, no papel da arte, mas num outro lugar, né, nesse lugar que o Edson está trazendo para a gente. É isso, gente, que eu queria acrescentar aqui. Obrigado. Eu achei ótimo o que você falou. A arte agora, né, com tudo que a gente conseguiu colocar em curso e precisa sustentar, ela transforma as vidas e é possível que elas, que colhe-se os frutos agora, né? Eu queria falar, eu tenho milhares de comentários, então eu vou dar uma pincelada, tem perguntas também, e eu vou começar com o Edson, porque são muitos, eu não sei se ele volta, mas aí... Mas tem muitas falas emocionadas para o Edson. Salve, Edson, Luiz Antunes, Edson, artista e poeta, grande Edson, valeu, Edson, que lindo. Nelide Azeredo, presente e aprendendo com você, Edson. Que revolução pessoal. Oi, Edson, parabéns por tudo. Parabéns, Edson, lindo o seu percurso de vida, muito orgulho. Parabéns, você é um guerreiro, linda a sua trajetória. Tudo isso é de uma humanidade, estou emocionada. Edson, lindo depoimento, que privilégio poder ouvir você. Obrigada por você existir. Grande Edson, que inspirador, que testemunho belíssimo. Amor, 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 inspiração de amor. Edson, grande artista, ensina para eles. Parabéns por sua arte, que você receba o quanto doa. Lindo o seu percurso de vida, muito orgulho. E aí tem um comentário da Daniele aqui, que eu vou destacar, que ela fala assim, Daniele Ribeiro, Edson, essa trajetória é lindíssima e nos inspira.
Que bom que o Instituto tenha significado isso para você e o trabalho cotidiano de desconstrução viabilize o surgimento de artistas como você. Que eu acho que dá esse contorno aí também a essa amarração, né, João? E aí, vamos lá, temos perguntas e comentários. Tânia Rivera, as pessoas, importante sua reflexão, que fala reverberadora, muito bom. Por que a gente precisa enquadrar em categorias? É isso aí, boa. E assim, aí tem 3 perguntas para a Tânia, e tendo em vista o tempo, ela vê o que é possível fazer, né, para poder comentar. A Vanessa Reis trouxe: é possível traçar alguma forma de enlaçamento entre a obra de Stella do Patrocínio e a obra de James Joyce? O uso da linguagem como forma de enlaçamento, apesar do sofrimento. O Marcelo Vale trouxe: de que maneira os dispositivos de saúde mental entendem e se aproximam dos conceitos de cultura. A Roseilda Silva gostaria que comentasse sobre a importância de valorizar os aspectos culturais, locais e individuais dos usuários desses dispositivos de saúde mental, pois sabemos que estes são distribuídos em espaços ecléticos culturalmente. Para trabalhar esses aspectos é também uma forma de transformar o trabalho em algo poético e de memória, e assemelha esses espaços com as antigas práticas de confinamento. Ela pediu, então, para comentar, né, assim, esse comentário dela. Posso seguir? Daniele Oliveira também, das pessoas aplaudindo, falando que a arte transforma, que a cura pela arte, a arte transforma as pessoas, muito bom. Teve gente de Porto Alegre marcando presença. E aí o Antônio Marques fala: o que seria da arte sem um pouco de loucura? E o que seria... e que loucura seria o mundo sem arte? E o Heleno Donizete comenta: trabalhar e elaborar sentimentos. Que fala: sou ator e diretor de um grupo teatral, e essa foi a questão que mais nos atravessou durante este ano. Mais do que nunca foi necessário cuidado. Bia Adura, Beatriz Adura, também milhares de comentários. Salve, Bia, maravilhosa, valeu, Bia, lindo, Bia, que profundidade corporal, Bia, somos resistência, enfim, mas tem outras: entrar no manicômio para desconstruí-lo, que sua força nos ajude a desconstruir ainda mais, né, os manicômios. Perfeito, amarelo, tudo que nós tem é nós, foi uma fala da Natália Reis. Somos resistência, sair do lugar de alvo. Bravo, Bia, finalmente alguém acusa o nazismo contemporâneo. Tá aí, só não vê quem não enxerga. Tempo de movimentos diversos, apesar da reclusão, Bia. Já está tudo no corpo de pensamento, como nos fala Angel Viana. Essa foi a Cássia Sherrison. E aí tem uma questão para a Bia, que é do Marcelo Vale, que é: o manicômio é ou não é um lugar de memória ou sítio de consciência? Uma vez sendo, como trabalhar este lugar ou não lugar? Espero que tenha dado para pegar aí os comentários e as perguntas. Qualquer coisa, vocês me falam e eu volto. São muitos comentários e algumas perguntas, né? Acho que a gente pode ir na ordem também da apresentação, né, Paula? E se a Tânia pegou todas as perguntas, Tânia, deu para pegar? Peguei, assim. Não sei o que é pegar exatamente. São perguntas incríveis, eu agradeço muito. Um prazer realmente estar aqui com vocês essa manhã, ouvi-los todos.
Eu vou tentar comentar rapidamente o que eu pude aqui captar, porque, na verdade, eu estava sem papel e lápis. Tudo é um lugar incerto, móvel, no qual a gente está hoje, precário, sem dúvida, mas esse é o nosso lugar, eu acho, precário e sempre móvel, né? E a mobilidade é que é importante nesse espaço. Eu acho que é muito importante pensar o que é cultura, recolocar em questão hoje o que é cultura, porque o termo cultura, ele pode ser usado de uma maneira extremamente segregadora, extremamente violenta, até, eu diria, porque o seu uso envolve uma questão de poder. Quem é que detém o saber sobre a cultura e o poder de delinear que campo é esse, né? E isso é o que eu tentei apontar rapidamente como uma crítica à noção de arte bruta, por exemplo, apesar de que era uma estratégia de Jean Dubuffet, uma estratégia clara, né, contra uma determinada arte, uma arte acadêmica, uma arte conservadora, chamá-la de arte cultural, mas delimitar um campo que não estaria na cultura como campo da produção artística vívida, dos pacientes psiquiátricos, dos outsiders, das pessoas sem formação, não deixa de ser um gesto que repete uma segregação, né? E eu acho que hoje a gente tem que estar muito atento a isso. Então, por exemplo, pequenas coisas do tipo, por que se fala, habitualmente, se fala em Emígio ou Rafael, e não em Emígio de Barros e Rafael Domingues, como grandes artistas do ateliê de Nícia da Silveira, né? O fato de existirem galerias de arte bruta pelo mundo que conjugam com muita frequência a arte produzida por pacientes psiquiátricos ou pessoas, enfim, identificadas com esse universo, conjuga essas obras à arte popular ou a arte naif, arte realizada por pessoas que não têm formação em arte, também é um gesto segregador. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que a arte contemporânea tenta fazer isso, perceber a cultura como um apelo a que se redefina com o corpo, com o outro, o que é a cultura. E não simplesmente se adequar a uma definição, por exemplo, daquela do que seria cultura erudita versus cultura popular, arte contemporânea versus arte bruta ou popular ou naif. Eu acho que nós estamos assistindo hoje, no próprio campo da arte, a uma crítica radical em relação a essas fronteiras, esses muros, e que se trata, e essa talvez seja uma tarefa realmente do nosso tempo, da nossa geração, de assumir como uma tarefa de cada um que quer lidar com esse campo, a própria definição do que é arte. Todo fazer artístico implica encarar essa questão de frente e responder a ela de maneira provisória, me parece. Então, a própria idealização da arte como uma prática que seria nela mesma uma prática voltada para a saúde ou para um laço entre as pessoas de outra natureza, com outro destino, que não o laço da violência, da desigualdade social que nós vivemos hoje, é uma idealização que também merece reflexão, porque, vejam, paradoxalmente, né, essa idealização, ela coloca, ela refaz as fronteiras muito claramente do que seria a arte, tá? Quando, se a gente pensa no mercado de arte, no circuito de arte, né, a arte funciona muitas vezes de modo contrário ao que a gente está buscando, né, no campo da saúde mental ao se aproximar da cultura e da arte. Se trata de lavagem de dinheiro, muitas vezes, se trata de conseguir uma mais-valia, uma valorização extrema de algumas obras, né, de um modo que não só segue uma estrutura capitalista, mas a leva ao seu
máximo. Então, eu desconfio muito do campo da arte. Trabalhando com ele, eu devo dizer que eu desconfio muito do campo da arte, sabe? Eu acho que talvez a gente possa não tomar isso como algo negativo, mas ficar atento a esse paradoxo que faz com que a idealização acabe refazendo algumas fronteiras, né? E de maneira a colocar em prática aquilo que Mário Pedrosa trazia como uma definição de arte, e toda definição, como eu já disse, é provisória, mas essa de Mário Pedrosa continua reverberando, eu acho. Ele dizia que a arte é o exercício experimental da liberdade. Mário Pedrosa, tenho certeza, ele diz isso pensando na sua experiência com Nise da Silveira no ateliê do Engenho de Dentro, apesar dele dizê-lo depois, mais tarde. Né? É essa ideia de não colocar de saída o que seria a arte, nem mesmo as tintas, as cores, definem esse campo. É muito mais a atitude, o gesto esse gesto experimental de liberdade, ou seja, de se colocar como agente ativo de construção cultural e artística, que me parece o gesto importante, necessário. Acho que o Edson falou disso lindamente. Só para terminar, não deixar de apontar, enfim, tentar, pelo menos, levar em consideração a questão sobre Joyce, sim, eu acho que Stella traz um certo agenciamento, uma estratégia de modulação e de arquitetura significante, eu diria, que é comparável a Joyce, apesar de não ser análoga ao que Joyce faz. Mas eu não ficaria satisfeita em trazer para Stella, trazer para a análise da obra de Stella, o que Lacan disse sobre Joyce. Eu acho que, assim como Joyce, a gente tem muitos outros escritores e não escritores, artistas e gente fazendo isso com a linguagem. Né? Freud diz que o psicótico trata a palavra como se fosse coisa, mas isso é o que a poesia faz também, é o que a arte faz, tratar a palavra como se fosse coisa. E a gente está fazendo isso, quer dizer, a gente pode fazer isso, e pode convidar os outros a fazê-lo. Então, não me satisfaz falar em sintoma, e trazer a teoria lacaniana a respeito de Joyce. Eu acho que cada usuário da linguagem, cada manipulador da linguagem precisa de uma outra teoria, e que nos cabe fazê-la se nós quisermos fazer disso uma teoria, ou fazer disso poesia, ou fazer disso uma vivência, seja lá o que for. Obrigada. Vou só complementar que me escapou aqui duas perguntas da Fabiane Falmori. Ela tinha pedido para a mesa, né, para o João, e para comentar sobre a relação da arte e Lygia Clark, e aí você pode falar alguma coisa sobre isso, e ela pediu para que a Bia, em sintonia com a pergunta do Marcelo Vale, supondo o manicômio um lugar de memória, como podemos pensar o papel das novas cores que ganham seus muros num contexto de desinstitucionalização dos manicômios? Aí fecho, gente, não tenho como mais receber pergunta, porque senão a gente não acaba a mesa. Não sei quem gostaria de responder a pergunta da Fabiane. Eu pensei na Tânia, para falar da Lygia Clark. Bom, se eu tiver uma hora, mais ou menos, para falar, ou duas... Lygia Clark, uma frase só para responder. Lygia Clark dizia assim sobre a estruturação do self, que é até hoje, né, feita e refeita, modulada por Lula Vanderlei e Gira Ferreira entre nós. Ela dizia assim, que só gostava de trabalhar com borderline, que os normais eram muito chatos. Só para dar uma dica, mas é um mundo, né? É um universo. É muito difícil falar e eu não quero também ficar aqui monopolizando a palavra aqui. Então, só para dar uma dica para quem quiser pesquisar mais a esse respeito. Muito próximo ao que a Nise
falava também, o Edson trouxe aqui para a gente, né? Daniele teve pergunta também, né? Teve comentários. Eu vou fazer um comentário. Falaram sobre trabalhar e elaborar os nossos sentimentos, né? A Nise, também, para citar a Nise, ela é uma frase norteadora para mim, que ela diz: é preciso se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Não existe poder transformador na superficialidade, né? Então, acho que a arte, ela permite, no momento em que ela traduz ou decodifica esses sentimentos, sensações, esse mundo subjetivo nosso, ela permite a transformação. E claro, atua, e eu acredito na arte que tem que atuar socialmente, politicamente, sempre. Não existe um teatro que não atue assim, né? E para falar da Vilma, que no início ela falou também sobre esperança, então eu também acredito numa arte que tenha capacidade e construa esperanças. Eu acho que isso continua sendo muito importante. Eu acho que dentro do que a gente está vivendo, ainda mais. A gente precisa enxergar que a gente pode transformar. Muito bom, Daniele. Eu acho fundamental isso, né? Comecei falando sobre a importância da arte, né? E pensando um pouco nisso do que a Tânia trouxe sobre Mário Pedrosa, né? Sobre o quanto a arte nos empresta, né? De experiência para criar novos mundos mesmo, né? E Mário Pedrosa diz isso no sentido democrático mesmo, assim, de democratização da arte, né? Ela está ao alcance de todos, né? Não é de um grupo seleto, ela está ao alcance de todo mundo. É fundamental a gente fixar isso também para pensar as nossas experiências, né? E também teve um monte de pergunta, né? Sim, né? E já ouvindo também, né, todo mundo, eu tô completamente aqui meio perdida entre pensamentos e ideias e vontades, né? Pô, que pena que a gente não vai ter nenhum feio, né, nenhum lugar pra gente ir depois, né? Porque eu tô aqui assim, cara, onde a gente vai, né? Assim, depois de tudo isso, né? Eu não consigo controlar muito nesses ambientes, assim. Bom, se a questão era se o manicômio pode ser um lugar de memória, né? Eu acho que a gente tem que pensar a partir de onde a gente faz essa pergunta, né? Eu acho que no Brasil, por exemplo, se a gente estiver falando de Brasil, a gente ainda não acabou nem com o manicômio, nem com a cultura manicomial, né? E todos os institutos psiquiátricos que se propõem a ter espaços de memória, eles são ainda institutos psiquiátricos. Então, partindo desse pressuposto, eu entendo que para a gente construir um lugar de memória e, portanto, um lugar de cultura, a gente precisa transformar o lugar de barbárie, né? E aí, então, nesse sentido, acho que temos que acabar com os hospitais psiquiátricos e aí poder pensar como é que a gente vai produzir uma memória disso. E aí não estou querendo ignorar em nenhum momento os testemunhos vivos que temos dessa história, sejamos nós militantes, sejam usuários e usuárias, pessoas diagnosticadas, que vêm contar suas histórias, né? Então, de alguma forma, isso é uma memória, mas eu estou falando especificamente do manicômio, do hospital psiquiátrico como um lugar de memória. Para pensar isso, então, de novo, não é para mim um problema retórico, eu não tenho essa resposta, né? Inclusive, toda vez que me debruço sobre esses problemas, me vêm novas perguntas. Então, eu falo aqui de um lugar totalmente transitório, assim, né? Que eu não sei, né? Não sei. Mas eu entendo, por exemplo, que quando a gente não pode nem ter o que foi produzido com o Carandiru, né? Então, para quem não sabe, né, o Carandiru virou um parque de diversões da juventude, né? Então a gente tem esse espaço, né? Eu até como paulista, não consigo nem chegar perto daquele espaço. Os arredores me trazem cheiro de morte, assim, né? Quanto mais se divertir naquele território. E nem, por exemplo, eu acho, só falar da loucura como mazela,
né? E aí eu tenho pensado para trazer, vou colocar mais como eu tenho trazido esse percurso de pensamento do que uma resposta, de novo, porque eu não a tenho, né? Mas tenho pensado, junto com a Beatriz Nascimento, né, uma historiadora que infelizmente foi assassinada, mas ela vai pensar um pouco uma certa inversão da memória da senzala, né? E aí ela vai colocar não escravização, não escravização favela, mas quilombo favela, né? Para a gente poder, de alguma forma, apresentar um novo modo, né? Ou um outro modo de acesso àquilo que aconteceu, né? Então, para mim, muito mais do que o que nós vamos transmitir, é pensar como é que nós vamos resgatar aquilo que aconteceu, sem falar que foram braços só de trabalhadores de saúde mental, ou sem falar só que foi a saúde mental que produziu uma abertura da nossa concepção de loucura, da nossa concepção até do próprio diagnóstico, né? Então, de alguma forma, para mim, a gente tem que pensar, né? Se a gente for pensar num certo método, né? Primeiro pensar por que a gente tem que ir ao hospital psiquiátrico, ou seja, por que a gente precisa manter esse espaço do hospital psiquiátrico para conhecer a história das loucuras, né, no Brasil. E aí eu sempre trago a problemática que, de alguma forma, os negros e quem se debruça sobre o problema racializado tem nos apresentado. Nós não precisamos conhecer uma senzala para, de alguma forma, ter ojeriza aquele espaço. Então, por que nós permanecemos acreditando que precisamos ir ao manicômio para ter ojeriza esse espaço, né? E aí, pressupondo que o manicômio não existe mais. De novo, né? Eu não posso partir de um pressuposto da barbárie para acreditar que nesse mesmo ambiente eu vou conseguir pensar a cultura, né? Desculpa aí essa dicotomia entre cultura e barbárie, mas só para ser mais didática, assim, né? Então, de alguma forma, eu acredito que a gente tem que pensar também o que a gente já está produzindo na cidade, né? Então, se toda hora que eu tiver que ter acesso à loucura, eu tenho que ter acesso à saúde mental, isso é um problema para mim, né? Por que a gente permanece entendendo que a saúde mental é propriedade da loucura, né? Então, me interessa, e aí, é claro, a gente pode falar de um monte de coisa, né, do que a gente vem pensando como práticas e etc., né, que aí, como disse a Tânia, a gente teria que ter muitas horas para falar sobre isso. Mas, de alguma forma, a própria experiências dali já, claro, que atualizadas em pessoas hoje em dia, podem nos ajudar, né? Como é que a gente experiencia sem precisar necessariamente estar nesses ambientes, né? Então, de alguma forma, eu deixo mais perguntas aí para quem me colocou. E só uma coisa que eu acho importante não precisa ser pela saúde mental e nem pela assistência e nem pelo Ministério da Saúde que nós vamos pensar museus de loucura e que nós vamos pensar espaço da memória. Se a gente não conseguir superar isso e tentar e mostrar que a saúde mental não é propriedade da loucura, eu acho que a gente vai acabar produzindo espaços aí muito desinteressantes de cultura. Eu queria só fazer um comentário, tentar ser muito breve em relação a essa fala da Bia, porque ela me toca muito, assim, enquanto alguém que trabalha no Museu Bispo do Rosário, né, uma instituição ali que a gente define como uma instituição de saúde mental, arte, educação, né, cultura, educação. E você falou desse lugar, em algum momento você usou a palavra de um lugar, a expressão lugar transitório, né? E eu também não tenho resposta nenhuma para a sua pergunta, absolutamente não tenho, mas é mais para dizer o quanto que isso mexe com a gente também. Assim, eu acho que o lugar transitório talvez seja o lugar, e a gente tem tentado ficar cada vez mais nesse lugar transitório, um lugar de menos certezas, né? Eu acho que as certezas que a gente tem são as certezas, assim, né, que são as certezas burocráticas. Nós somos funcionários, todos contratados da saúde. Mas, por exemplo, lá no museu, é uma coincidência no Museu Bispo do Rosário, a gente tem uma equipe de mais ou menos 20 funcionários, é uma coincidência ter 3 psicólogos. Eu sou formado em produção cultural, depois fui fazer psicologia e aí fui estudar isso. Eu, no Museu Bispo do Rosário, eu sou produtor.
Eu tenho um conhecimento, eu sou pesquisador, eu pesquiso a colônia Juliano Moreira, o Museu Bispo do Rosário há algum tempo, mas eu não atuo de forma alguma. É óbvio que a psicologia me traz alguma bagagem para trabalhar naquele lugar, para talvez entender um pouco melhor a dinâmica daquele lugar, mas eu sou produtor. Eu organizo projetos, eu construo orçamento, eu escrevo projeto, capto recurso, é isso que eu faço lá. E a gente tem algumas colegas também, mais 2 colegas, fora a Raquel, né, Fernandes, que é a diretora do museu, que é psiquiatra, mas isso não é uma necessidade, assim, para a gente. E a gente tem tentado cada vez mais convidar pessoas de outros campos para poder atuar lá. A gente tem outras experiências, não estou falando que a gente é pioneiro, nem nada disso, a gente tem, lá no Rio Grande do Sul, uma residência que recebe artistas no hospital psiquiátrico, enfim, né? Essas experiências estão acontecendo por aí. Eu acho que a gente precisa falar mais. Eu acho muito importante essa mesa, que a gente precisa se reunir mais para falar sobre esse lugar da arte, né? Que lugar é esse? Porque a gente fica falando de arte é isso, arte é aquilo outro, às vezes fica num lugar muito estéril mesmo, assim, né? Da arte. A gente não está... A Tânia trouxe, né? Tem um campo da arte que é super, né? Assim, perverso, na verdade, né? Se a gente for usar uma expressão assim. E a gente precisa encontrar qual é o lugar da arte que a gente quer se encontrar, né? Nós aqui. Que lugar é esse, né? Da arte que nós queremos nos encontrar. E só para fechar, também não trazendo respostas, mas assim, falando um pouco dessa experiência, a gente passa por isso, né? A gente isso, é uma equipe que trabalha dentro da saúde mental, sabe quais são as suas responsabilidades. Na pandemia a gente se viu, né? Meu Deus, a gente tem um centro de convivência que é o Polo Experimental e de repente fecha as portas e a gente fala, como é que convive se não pode? Aí a gente inventa. Eu acho que é isso que a arte porque a gente fez assim, né? A gente inventa, a gente fez uma campanha para arrecadar material de pintura para os pacientes, assim, nada comparado, nada, assim, no sentido de substituir, nunca vai substituir. Mas a gente consegue inventar mais, talvez ter esse feeling, né, essa rapidez, em razão da criatividade de criar outras ferramentas, vamos criar oficinas virtuais. Não atende todo mundo, mas a gente pensava, se um participar da oficina, se um desses pacientes que estão entrando em crise conseguir acessar e participar da oficina, a gente está fazendo o nosso trabalho. E aí passa tudo isso e a gente se vê num lugar de pessoas do campo da arte, que trabalham com arte, com educação, etc., falando sobre as experiências da pandemia e a gente se olhando falando assim, nossa, parece que a gente está fazendo uma coisa super inovadora, né? Porque o objeto, eu acho que a gente não pode se desligar completamente, porque nessas horas o objeto do nosso trabalho fica muito claro. Assim, eu acho que diferente de algumas outras instituições, e eu acho que a pandemia trouxe problema para todo mundo, a gente talvez tenha conseguido tentar solucionar isso, não estou falando que a gente conseguiu, mas fica muito claro para a gente qual é o nosso objeto de trabalho. Assim, o museu fechou, a gente vai cuidar dos usuários. O que a gente vai fazer por eles? Eles estão em casa, eles estão isolados, eles estão sozinhos. É diferente da gente ficar... A gente também fez lá uma exposição virtual, etc., mas a gente fez isso. E a gente foi para a diretora do museu, a Raquel, e a Margarete, né, que é a coordenadora de saúde mental do museu, foi trabalhar no Manfredini, assim, sabe? Foi trabalhar para o Manfredini e isso já gerou uma outra experiência com oficineiros do Manfredini, porque a presença delas lá acaba modificando um pouco as relações naquele espaço. Então, para a gente fica muito evidente. Eu acho que a gente precisa experimentar um pouco mais o campo da arte. Já me estendi bastante, né, gente? Desculpa. Mas, assim, é só para dizer que a gente precisa experimentar, sim, a arte, mas eu não tenho resposta. Nesse momento, eu só fico me perguntando como é que a gente faz para se desatrelar do campo da saúde mental, porque a pandemia mostrou para a gente que, assim, é aquilo que a pandemia fez em muitos setores, né? Se esfregou na nossa cara qual é o nosso objeto de trabalho, assim. É disso que vocês têm que cuidar. Vocês têm que cuidar do acervo, têm que fazer exposição, mas é disso aqui que vocês precisam cuidar.
Então, assim, não tenho resposta, mas só queria compartilhar um pouco essa experiência também. E espero que a gente não vai poder sentar num lugar, mas eu espero que isso se desdobre em outros encontros. Vamos lá, tem ainda o Edson para falar, né? Edson, você queria fazer algum comentário, responder alguma pergunta que foi feita a você, fazer alguma conclusão? Não escutei direito se tinha alguma pergunta para mim, mas eu gostaria de não fazer um comentário, tá? Eu gostaria de agradecer, se for possível. É tanta gente, né? Em primeiro lugar, agradecer ao Criador por ter botado essas pessoas no meu caminho, que é meu médico, o Dr. Cláudio, a Mônica, a minha primeira psicóloga, que já faleceu, e a minha segunda, que eu não tratava com minha psicóloga, tratava com uma pessoa da família, que era a Viviane Tinoco. Aí, doutora Lúcia, Tiago, a doutora Gladys, do museu, doutora Luíse, do museu, doutor Eduardo, do museu, a Glória Chan, do museu, né? A doutora Vilma, a doutora Paula, e mais ainda, também, alguns amigos, Marcelo Vale, parceirão, junto, sempre, o Eduardo lá, o Paulo, Travessia, toda a equipe do Travessia, e a doutora Érica, que eu vejo a doutora Érica como a... Não é baba-ovo, tá? Falo que eu sou baba-ovo, às vezes tem umas pessoas que não é baba-ovo. Eu vejo, como eu falei, eu vejo lá o Instituto Nilson Silveira como meu castelo encantado, aquela criança que não teve infância. Então, a doutora Érica, para mim, ela é a rainha. E a Vilma, a doutora Paula, a sua equipe, são as suas fadas madrinha, são nossa fada madrinha. Tudo, bem dizer assim, através da doutora Érica. E são pessoas que eu falo assim, são pessoas de bom coração, são pessoas iluminadas, né? Porque são pessoas que, quando eu realmente precisei, estenderam a mão, e como até hoje me trata com respeito, me trata como ser humano. Isso, para mim, é importante. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, que eu vejo vocês não como meus médicos. Você sabe disso, né, Fada Madrinha? Vocês, para mim, é minha família. Como eu falei, o dia que eu for descansar, vocês vão estar aqui, ó, no meu coração. E todo dia, antes de deitar, eu sempre peço por vocês, que o Criador sempre ilumine o caminho de vocês. Porque vocês, sem vocês, sem vocês eu não estaria aqui. Né? E eu vou falar como cliente do Instituto, como os amigos poderiam falar. Vocês são 1000, não é 10. A gente só tem que agradecer por tudo. Fiquem em paz, todos vocês. E obrigado por ouvir minhas baboseiras. Desculpa, eu gosto de ser tratado como normal. Normal não sou, não. Tá? Sou maluco por pintura. E sinto falta da minha terapia. Graças a Deus está chegando a vacina, gente. Eu só tenho um pouquinho mais de fé. Um pouquinho de esperança. Edson, foi um prazer te ouvir. Mas eu acho que a deixa é da Paula e da Vilma agora mesmo, né? Eu acho que ele mesmo passou a bola para vocês. A gente queria agradecer, né? Muitíssimo Oi. a presença. Gente, se eu tô aqui, mostra esse final de fala. Acho que a gente começou junto, Paula, vamos lá. Pode falar, amor. Só vou agradecer para passar a palavra a você. Olha, gente, muito obrigada. Essa mesa foi um presente. Cada fala mais arrebatadora que a outra. Fechamos com o Edson, em grande emoção. João, muito obrigada por você estar com a gente. A gente sabe aí tanto de trabalho que está rolando, né, com vocês no Bispo. E é isso. Vilma fecha. E muito obrigada pela presença e participação. Continuamos à tarde. Oi, pessoal. Então é isso. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos. Estão compondo a mesa, mas também todos que estão assistindo o seminário nesse momento. Eu acho que foi uma mesa muito forte, muito importante. Me sinto não só emocionada pelas palavras, mas também provocada, e que eu acho que é fundamental quando a gente pensa no encontro, né? Que o encontro também nos provoque, que o encontro também nos cutuque nas nossas certezas, nos
nos faça mover, né? Acho que esse era o nosso objetivo principal. Porque é tão difícil, né? A gente agir, a gente mover, a gente conseguir continuar construindo. Então, eu fico muito feliz por ser imensamente provocada pelo encontro de hoje, que vai me levar muitas coisas para pensar, e eu vou só terminar relembrando 2 falas da Bia que foram muito importantes para mim, de que a luta manicomial, ela, antes de mais nada, é uma disputa por cultura, né? E aí cultura como sentido de vida, como modos de estar no mundo, como produção de verdades e de realidades. Então, quando a gente disputa cultura numa luta antimanicomial, a gente está disputando a construção de fato de um mundo onde as diferenças caibam como potência e não como marcas de defeitos, de falhas, de menos. E também da convocação que ela nos faz junto com a Emicida, de que a gente saia do lugar de alvo, né? E que a gente entenda que se a mão que se levanta para nos agredir hoje é forte, é porque o mundo que a gente estava construindo, ele estava se tornando realidade. Então, o fascismo e o nazismo crescem para nos silenciar. E o manicômio é, de fato, um aliado dessas forças. Enfim, muito obrigada por todos. Nós vamos continuar na parte da tarde com a mesa Diálogos 2. Peraí, me perdi aqui um pouquinho nas minhas anotações. Experiências, invenções e arte e cultura. Logo depois, nós teremos o lançamento do site institucional do Instituto Municipal Anísio da Silveira e o bate-papo musical com o bloco Loucura Suburbana. Nós vamos parar agora para o almoço e vamos voltar às 2h em ponto. Esperamos vocês. Muito obrigada.